É com muita satisfação e graça que eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, verdadeiramente em Cristo Jesus. Meus amados, essa semana como todos os dias, a gente passa por situações opostas, com vendavais, principalmente aqueles que estão vivos, que estão sobre essa terra aqui, está sujeito a muitas coisas, entendeu? Está sujeito a amanhecer um dia bem, outro dia mal, principalmente dentro do sistema que está aí no mundo global, no mundo em geral. Mas meu assunto, meus amados, não é isso não. Deixa isso para as autoridades, O meu objetivo aqui não é demagogo, não é falar da minha pessoa, entendeu? Do meu caráter, da minha personalidade, não. Eu procuro o seguinte, eu procuro entender a linguagem daquilo que foi dito, porque eu vivi, dentro de um sistema religioso, muitos anos, e não me ensinaram nada. Essa foi a verdade, não me ensinaram nada. Olha, eu era professor da escola bíblica dominical, entendeu? Eu tinha 4 ou 5 funções dentro da igreja, então eu tinha, podemos dizer assim, um respeito, aquela coisa toda, mas vai entender isso, o que o homem realmente quer nessa vida. Mas a gente procura entender o seguinte: por que Deus me escolheu, no ano que minha mãe, ficou sabendo o resultado, assim, há alguns 60 anos atrás aí, que ela ia ter um filho, e esse filho nasceu prematuro, nasceu com deficiência, alguma coisa, Esse foi meu caso, Eu não sei o seu, mas esse foi o meu. Mas eu estou aí. E hoje eu entendo por que Deus me escolheu e qual é a minha missão aqui. Minha missão aqui não é só ser pai, não é só trabalhar e pagar minhas contas, meus deveres, não. Isso não. Tem algo ainda que Deus espera que eu faça, porque Ele já fez. Você está me entendendo? Ele já fez. Agora, Ele quer que nós façamos aquilo que Ele espera que nós façamos, Então, essa semana eu deparei com um estudo, do professor Sabino, um homem, não tem palavra para poder expressar ele. É um homem simples, é um homem que vive do seu trabalho, mas é um homem dedicado. Deus preparou ele para isso. Ele foi preparado para isso. Ele foi rejeitado dentro da sociedade aí, até dentro das igrejas ele foi rejeitado. Mas ele deparou o seguinte: os amados irmãos já conhecem a história aí, já sabem muitos detalhes da história, das parábolas de Jesus de Nazaré, que era filho de Maria e de José. Bem, a parábola de Lázaro, do rico e de Lázaro, ela só está citada no livro de Lucas. Não tem outra referência a não ser essa aqui, no capítulo 16, no versículo 19 em diante, que Jesus ali traz uma parábola. Agora, nós temos que entender e compreender o significado dessa parábola. Qual foi o objetivo de Jesus de Nazaré trazer essa parábola ali, deixar ela descrita? Porque não foi ele que escreveu. Alguém ouviu ele dizer essa parábola e escreveu. Jesus não escreveu uma linha sequer.
E nós sabemos que, né, Isaías profetizou sobre o Messias, que ele vinha falar sobre parábolas. E muitos não entenderam, e como muitos ainda não entendem, como eu também não entendia. E como eu também não entendia, e reafirmo, eu dentro de um sistema religioso, eu fiz uma média de 10 seminários ou 11 por ano, durante mais de 20 anos aí. E não aprendi nada. Lia. Mexia e não entendia nada. Mas hoje, pela graça, papai, nós vamos procurar entender essa parábola aqui. Era justamente o que Deus esperava, que o povo, o seu povo, abrisse os seus corações. Por isso que ele fala do rico. E ele não fala o nome do rico, ele fala o rico. Mas ele coloca o nome de uma personalidade aqui, Lázaro. Ninguém sabe por quê, só Deus sabe, né? Mas ele dá um exemplo, meu amado, do que era a vontade de Deus. Olha, Deus nunca vai impor a sua vontade. Você tem que entender isso. Você come o que você quer, você veste o que você quer, você faz da sua vida o que você quer. Deus nunca vai te proibir de nada. Agora, tem um porém. Deus vai te corrigir. Ele vai disciplinar você na sua carne, na sua natureza, carnais. E quando Jesus traz essa parábola aqui do rico e Lázaro, era justamente para que aqueles que tinham mais condição financeira pudesse favorecer aqueles que menos eram favorecidos. Havia muita pobreza. Hoje nós reclamamos do alimento que nós temos, né? Mas naquela época era pior ainda. A comida básica deles era pão, o moço, o vinho. Entendeu? Aquele que tinha uma cabra, que tinha entendeu? Tinha um burrinho ali, né? Estava bem. E aqueles que não tinham? Era uma extrema pobreza, porque o coração do homem, aonde está a sua riqueza, aí está o teu tesouro. E ele traz justamente essa parábola do rico e Lázaro, para mostrar a eles. Mas o que me chamou a atenção nessa parábola, se nós pegarmos os pontos aqui da parábola, nós vamos entender, né? Que havia um mendigo, né? Falando que havia um mendigo ali no versículo 20, que chamava Lázaro. E ele se jazia cheio de chagas, né? E vivia ali às portas daquele rico ali. E o mendigo, ele morreu. Lázaro morreu. E o acontecido também diz que depois de algum tempo, o rico também veio a falecer. Vocês conhecem a parábola, né? Está registrado no livro de Lucas 16, a partir do versículo 19. Aquele que ainda não estudou, que não leu, procura ler, para você entender. Não vou ler tudo, porque senão não tem explicação. E acontece o que acontece? Sepultaram ali, né? E aquele rico,
ele, no AIDS, né? No AIDS, ele ergueu os olhos. Aí dá para os irmãos entender mais ou menos, né? Ele ergueu os olhos. Quem que ele viu? Né? Ele viu ao longe Abraão. Mas será que aquele rico conhecia Abraão? Será que ele tinha alguma intimidade? Eu não sei. Você sabe? Porque a Bíblia não relata, né? Abraão está lá no começo, ó, está lá no começo, já passou aqui vários séculos. Meus irmãos, isso é uma parábola, é uma comparação. Pai Abraão aqui, ele representa Deus Pai, entendeu? Deus Pai. Então, quer dizer, e ali o que acontece? Ele viu Lázaro no seio de Abraão. Meus amados, quando nós deixarmos essa matéria, nós vamos ser espírito. Essa matéria não vai herdar o reino de Deus, é o nosso espírito. Lá nós não vamos comer, nem beber, nem casar, nem dar esse casamento, entendeu? É isso que os irmãos têm que entender, que isso aqui é uma parábola, é uma comparação ali, para que haja um despertamento na vida deles. E de repente, o que acontece? Aquele rico chama Pai Abraão. Uai, espera aí, Pai Abraão, ele conhecia, ele era, entendeu? Então a gente começa a pegar os pontos aí, para entender que isso aqui, meu amado, não posso aplicar na minha vida. Eu não posso aplicar na minha vida, porque foi contado há quantos anos atrás. Não aplica a mim. Entendeu? E o que acontece? Ele pede que Lázaro molhe ali, né? Aponta os dedos para refrescar a língua dele. Uai, lá tinha água? Na eternidade tem água? Uai, né? Tem umas coisinhas assim que dá para a gente começar agora a entender. Agora meu entendimento tá aumentando, meus olhos iluminados. Estou entendendo um pouquinho agora mais, entendeu? Não estou passando por cima dos fatos. Mas será que lá tinha água realmente? Aí Pai Abraão, ele pega assim, porque eu estou aqui atormentado em chamas. Uai, em chamas? Meus amados, ele morreu, foi enterrado. A sepultura é o inferno. Lá tinha chama? Né? Será que lá realmente tinha chama? Está dando para os irmãos entender? Porque é complicado, né? A gente pegar esse texto assim e ficar sambando aí de qualquer maneira aí, sem entender, sem procurar conhecer os fatos reais. Né? E depois disse: Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida e lares somente os males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Uai, será que Deus não é Deus de todos, não? Deus não é o único Pai? Será que Ele faz decepção de pessoa? Você faria decepção do seu filho? Por mais que seu filho seja desobediente, né? Você faria decepção dele? Meus amados, a linguagem da Bíblia, muitas vezes ela vem de uma forma que não serve, que não aplica a mim, que não aplica a você. Certo? Israel,
Israel ficou um período de mais de 400 anos sem Deus levantar um profeta. O último profeta foi João Batista, antes de Cristo ali, foi deceptado sua cabeça ali, cortaram a cabeça dele. Esse foi o último profeta. Não houve mais profeta na face da terra. E nem vai haver. É isso que nós temos que entender. Então, o relato diz que ele viu um grande abismo e ele disse, olha, é posto um grande abismo entre nós e vós. Meus amados, você sabe o que acontece com esse abismo? Esse abismo é a minha natureza ruim, entendeu? Às vezes a minha carne quer fazer o bem, mas só quer fazer o mal. Eu vivo só enganando os outros, defraudando os outros. Esse é um abismo na minha natureza que está impedindo de eu enxergar com clareza as coisas, de eu viver uma vida plena, saudável, em paz. Meus amados, a história, ela é contada, mas que época que foi contada? Isso aqui não aplica a nós, não. A palavra fala que ele veio para os seus e eles rejeitaram. Então já foi criado ali um abismo ali entre eles, porque eles queriam que viesse um salvador da pátria, que ia resolver toda a questão ali, porque Roma estava ali, posto ali, como um anzol nas suas bocas ali. Eles andavam com medo da tirania de Roma, como aconteceu depois da tirania, veio acontecer. Meus amados, não adianta eu querer pegar tudo isso aqui e aplicar na minha vida, no meu dia a dia. Então tem coisa, amados, se eu for aqui explicar para vocês aqui, eu vou ficar aqui 3, 4 horas aqui, entendeu? E não é esse o objetivo, né? Mas a igreja de Cristo, Ele é o cabeça, entendeu? No livro de a igreja é gloriosa, ela é gloriosa. Nós já passamos desse período antes da cruz. Isso aqui, meu amado, não aplica em nada na nossa vida. É história, já ficou para trás. O que aplica na nossa vida, que nós podemos ter convicção e certeza que agora nós estamos depois da cruz. A igreja é vitoriosa. Ela ergueu a bandeira da vitória lá naquela cruz. E no livro de Éfeso, vem falando que nós precisamos ter entendimento, né, sobre isso. Precisamos ter entendimento. No livro de Éfeso, no capítulo 2, no versículo 4 e 5, diz assim, Éfeso 2, 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Por isso que a igreja é gloriosa, porque ela é gloriosa. E continuando,
e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. No versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros. É esse século agora, é o vindouros. Está apontando para nós. As abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Entendeu, meu amado? Só entende a linguagem da Bíblia aqueles que estão predestinados para a salvação. Se eu não for predestinado para a salvação, eu posso ler, reler, que eu nunca vou entender. Eu vou passar por cima disso tudo aqui, conhecer versículo por versículo, os 66 livros da Bíblia, uns falam que é 70, mas se eu não tiver os olhos iluminados, o entendimento da palavra, não vai adiantar nada. Eu vou beber e continuar sedento. Meus amados, a igreja é gloriosa. Cristo é o cabeça da igreja. É Ele, a igreja é dele. O livro de Romanos, capítulo 8, portanto, agora nenhuma condenação há os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqueles que andam na carne, na natureza carnais, entendeu? Ele vai ser disciplinado. Não há condenação para aqueles que não andam segundo a sua carne, porquanto nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a carne, ela só quer coisa da carne. É ela quem impõe a minha natureza. Paulo, ele fala, né? O bem que eu gostaria de fazer, eu não faço, mas o mal, isso eu faço. Meus amados, temos que entender que a salvação é algo pessoal de cada um. Você tem que zelar dela, dia após dia. Entendeu? No livro mesmo de Éfeso também, capítulo 1, versículo 18, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, ao qual sob excelentemente grandeza do seu poder sobre vós, os que crê, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo Jesus. Ressuscitando os mortos e pondo à sua direita do céu, acima da sua principado e poder, e potestade, domínio e de todo nome, que nomeia não só nesse século, mas também no vindouro. Novamente aqui, Paulo está dizendo à igreja de Éfeso, confirmando a sua palavra. Hoje chegou a nós. É o tempo que nós estamos vivendo. Se daqui a 100 anos, outra geração também vai viver a mesma palavra, vai aplicar a mesma coisa na vida dela. Agora, nada do Velho Testamento aplica a nós, porque nós somos gentílicos, nós nascemos sem lei,
sem fardo nenhum. Mas Deus predestinou aqueles que Ele predestinou para a salvação. E seremos como Ele, em espírito. A hora que eu descer a sepultura, a minha matéria vai repousar lá, mas o espírito vai para Deus Pai. E serei como Ele. Meus amados, nós temos o segredo na nossa mão. A palavra, ela vai te induzindo a conhecer os mistérios de Deus. Conhecer até onde Ele quer que você conheça. Mas as pessoas gostam de ouvir fábula, de história, de conto. Quantas parábolas que o Senhor Jesus contou, mas nenhuma delas aplica a mim nem a você. Era para aquela época, para aquele tempo. Hoje nós estamos no século 21. Tudo aconteceu no ano 70. Todas as profecias, de lá para cá, já se passaram quantos séculos? Quantos anos? E ela chegou até nós. Mas a palavra da graça, não da lei. A lei foi aniquilada. O pecado foi vencido. E a graça tomou em abundância nas nossas vidas. Meus amados, se eu não expressei com clareza, porque eu não tenho curso teórico, eu mal tenho o 4º ano, né? Mas aquilo que eu pude explicar para você, que você examina as escrituras, procura conhecer os evangelhos, as 14 epístolas de Paulo. O homem, se foi na carne ou fora da carne, não sabe, mas foi levado até o 3º céu. E lá ele ouviu todas as revelações divinas do próprio Cristo ressuscitado. Meus amados, Jesus Cristo ressuscitado já voltou para você. Hoje está dentro do teu coração, na sua vida. Valorize. E que Deus continue iluminando o vosso coração, da sua família, abençoando o seu trabalho, a sua empresa, seus projetos. Eu despeço dos irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, do irmão Hélio.